Bom, boa tarde. Queria agradecer a presença de todas e de todos. Hoje é uma data especial. O espaço completa 6 anos. Dia 20 de agosto de 2016, exatamente nesse dia, o espaço abriu as portas. Uma exposição organizada pelo Bruno Benley, que era uma coletiva com 26 artistas. Nenhum dos 26 artistas que participou da primeira exposição está participando dessa segunda. Acho que é uma forma da gente ver a diversidade na produção. Bom, e de lá para cá muitas coisas aconteceram, tiveram várias exposições de pintura, várias exposições de cultura de artistas brasileiros, estrangeiros. E o desejo é continuar fazendo, que tenham mais muitos 6 anos pela frente. E para comemorar esses 6 anos, o Espaço organizou uma nova edição dessa coletiva de pequenas pinturas. E eu convidei a Poliana Quintela para fazer a curadoria junto. E acho que ela vai falar um pouco da ideia, né? Que tem o que meio que une todas as obras da exposição é o formato. Não é uma coisa geracional, nem o tipo de pintura, é mesmo o mesmo tamanho. E vamos lá, Poliana. Boa. Bem, acho que primeiro agradecer todo mundo que está aqui, os artistas, né? Vários estão aqui, tem gente que participou do ato 1. Bem, a exposição foi dividida em 2 atos, porque é uma turma grande, então, para ocupar bem a casa, a gente optou por dividi-los, né? Primeiro ato com 13 e o segundo agora com 15. O segundo é um pouco mais... Então, agradecer os artistas que estão aqui presentes e que são sempre o que de fato importa nesse processo todo, né? A gente passou alguns meses visitando os ateliês, trocando ideias, se aproximando um pouco do repertório de cada um de vocês. Alguns a gente já tinha um pouco mais de proximidade, diálogo, né? Já conhecia mais a produção, outros a gente construiu essa interlocução ao longo do processo. E como o Rica estava dizendo, essa exposição ela não tem uma premissa curatorial organizada em torno de um tema ou de uma narrativa, embora, é claro que aqui, na medida que a gente percorre um pouco essas paredes, a gente encontre determinadas questões e amarrações que se refletem em pequenos subnúcleos, né? Enfim, isso é uma conversa um pouco mais longa, mas a princípio o que determina a organização da exposição é a ideia de pequeno formato, né? Ou seja, de pequena pintura, o que por si só já não é um consenso, quer dizer, o que é o pequeno formato, até onde ele vai, né? Quando uma coisa deixa de ser pequena e passa a ser média ou passa a ser grande, enfim. Há inclusive alguns trabalhos na exposição que alguém pode achar que são de médio formato e a gente pode discutir, né? Assim. Então acho que de antemão tem isso, né? Entender o que é essa escala. E quando a gente subtrai um pouquinho essa presença do tema e do assunto que é tão presente na arte contemporânea, né? Quando a gente fala hoje de uma série de coisas, muitas vezes os assuntos eles vêm antes de tudo, né? Quando a gente recua um pouquinho, dá um passo atrás e olha para esses formatos e começa a pensar em questões mesmo socioculturais, mas que se refletem dentro de um formato específico, eu acho que a gente olha um pouco mais para as operações que acontecem no campo da linguagem, né? E a gente começa a constatar algumas coisas que eu acho que eu fui constatando ao longo dessa exposição, sobretudo numa interlocução muito direta com o Rica, mas com todos os artistas, que é tentar desfazer alguns sensos comuns em torno do que é o pequeno formato, né? De antemão, por exemplo, a gente está numa exposição de pequenos formatos numa casa. Isso não é gratuito, o fato de ser um espaço feito para o doméstico, né? Embora hoje seja um espaço voltado para a esfera pública, para a arte, seja um centro cultural. Quando a gente traz pequenas pinturas para uma casa, a princípio a gente poderia reiterar uma certa fantasia de que o pequeno formato ele é feito para produzir uma certa intimidade, né? De que ele produz necessariamente um aconchego, ou algo que está ligado a essa ideia de doméstico, né? Mas eu acho que ao longo do processo da exposição eu fui percebendo que falar dessa intimidade que o pequeno produz não é necessariamente falar de algo inofensivo, né? Ou seja, falar de pequeno formato, disso que parece aconchegante, pequenininho,
né, a obra quase como um segredo sussurrado aos nossos ouvidos, ou essa coisa de um corpo que tem que se aproximar um pouco mais da pintura para ver mais de perto, curvar um pouco a coluna, às vezes até sentir o cheiro dessa matéria que está sobre a superfície, né? Isso, por um lado, é aconchegante, mas é importante não reforçar essa ideia de que isso seria inofensivo, né? Ou seja, de que falar do pequeno seria falar de uma experiência mais passiva ou coisa parecida. Porque eu acho que a gente foi se deparando no processo com uma série de pintores que estão aqui presentes, que sabiam construir e afirmar o seu ímpeto, mesmo na pequena escala, né? Ou seja, e eu fui tendo que desfazer em mim uma série de clichês que eu tinha sobre o que seria o pequeno formato, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala do pequeno formato como algo que permite o artista experimentar um pouco mais, porque ele não está diante da pressão da grande tela, né? A pressão do monumental, e que, portanto, ele estaria um pouco mais livre para se permitir rascunhar, projetar, desenhar, chegar num lugar que aponta, inclusive, um novo destino à produção dele, que o grande, muitas vezes, por uma série de coisas, porque o artista não quer desperdiçar material, porque o grande assusta, porque tem ali um desejo de grande afirmação visual que intimida e tal. Então, há um certo senso comum de que o pequeno ele favorece uma certa despretensão e uma liberdade maior, né? Mas isso também não é regra. Quer dizer, a gente, claro, há artistas aqui que têm no pequeno essa livre, né, talvez uma mão um pouco mais solta, mas a gente também foi encontrando trabalhos que tinham no pequeno o contrário, uma espécie de exercício da mão ainda mais cirúrgica, né? ou da linha ainda mais precisa, ou do controle ainda mais absoluto desse fio do pincel sobre a superfície, quer dizer. Então, muitas vezes a gente afirma determinadas mitologias em relação à técnica, à escala, ao formato, que são repetidas à exaustão e até virarem verdades, né? E quando a gente se dedica a um processo de pesquisa que olha para o formato, tentando entender essas operações na linguagem, a gente consegue quebrar e desfazer um pouco algumas dessas fantasias que eu acho que se apresentam aqui, né? Quer dizer, não tem uma única maneira de resolver o que é um trabalho em pequeno formato aqui, né? Eles, inclusive, afirmam hipóteses contrárias, distintas, diferentes, né? Afirmam uma espécie de polifonia dentro do que é a possibilidade desse formato e desfazem, portanto, alguns mitos do que seja o pequeno, né? Para além disso, eu acho que o pequeno, não sei, a mim, particularmente, como pesquisadora, o pequeno me interessa na medida em que ele habita um certo lugar ambíguo, que é, por um lado, ser contrário, portanto, a essa grande afirmação, né, visual do que seria monumental, do que seria uma obra de grande escala, etc. Mas ele também pode ir para um lugar perigoso, que é uma espécie do fetiche da pequena joia, né? Que é o pequenininho, que é aquela coisa preciosa e que se contém no pequeno. Então, todas essas ambiguidades, eu acho que estão presentes aqui, quer dizer, a gente espera que elas estejam expressas na exposição, né? Tem uma série de artistas aqui presentes que eu acho que talvez possam comentar, não sei, se interessarem, o que é esse lugar do pequeno na produção de vocês, se isso é determinante, se isso é anterior a alguma coisa que também ganha escala, ou se, na verdade, o pequeno não é refém de uma coisa por vir, né? Como se ele fosse sempre rascunho ou desenho de uma obra que vai se afirmar com uma outra força, né? Que aliás ficou muito evidente no trabalho do Renan, né? Você tem os trabalhos, os menores trabalhos da exposição, você tem trabalhos extremamente detalhados, feitos assim com uma precisão cirúrgica. Sim. Abriu, né? Uma pergunta que não pode calar. O pequeno formato sempre existiu no grande formato da arte universal? Como?
o pequeno formato, que é interessantíssimo. Sempre existiu dentro da grande arte universal? Olha, é uma pergunta complexa. Tem várias direções de resposta aí. Mas eu acho que quando você pensa... Bom, uma coisa que me ocorre, por exemplo, quando você olha para a pintura holandesa, na ascensão de uma burguesia ali na Holanda, é muito impressionante como os formatos da pintura começam a diminuir, porque eles começam a responder também a uma demanda de que aquilo vai para casa das pessoas, né? Ou seja, deixa de estar presente nos grandes palácios ou coisa parecida e passa a atender uma escala doméstica desse pequeno burguês, desse médio burguês que vai adquirir pintura também como fetiche, né? Como mercadoria, etc., mas, sobretudo, como produção simbólica da sua história, do seu contexto, do seu lugar. Enfim, isso é um pequeno capítulo que me ocorre agora a partir da sua pergunta. Mas é muito interessante pensar a história da pintura olhando para esse problema do formato, porque ele ganha ou retrai de escala a depender de contextos também socioculturais, sociopolíticos, econômicos, que vão determinar o que o artista pode ou não fazer, né? Sobretudo para quem é esse cliente, né? Então, é claro que se o artista está fazendo uma pintura para um contexto religioso, tem um formato que está determinado ali, né? E por aí vai, assim. Mas é uma conversa longa, viu? Eu queria chamar a atenção, já foi em relação à pergunta dele, quem vai no Museu do Prado vê aqueles tamanhos incomensuráveis do Goya. Mas as coisas mais fascinantes que fascinam são coisas desse tamanho. Uns cachorrinhos. Coisas muito impressionantes. Você olha aquilo e fala assim, meu Deus, né? É uma coisa assim. E lá, então, a história faz parte, sim, né? Da impressão. Sim, claro. Mas eu deixo fazer, já que eu falei, sabe que além dessa questão do pequeno formato, que é essas colocações maravilhosas que você fez, com todas as ressalvas, eu acho que a grande qualidade dessa exposição do anterior é a discussão da pintura, sabe? Eu acho que o que é o forte mesmo é como você vê a atualidade da pintura, a diversidade da pintura. Eu até estava conversando com o Ricardo Trevisan, que a pintura é meio que uma ancestralidade, né? Você aprende a ver arte a partir da pintura. Se não for pintura, é reprodução de pintura. Sim. Né? Então é meio que como ser corintiano e ser católico, você nunca perde. Por mais que você cresça, a pintura está sempre presente. Né? Eu acho que essa diversidade é muito impressionante. Se a gente pega a primeira e pega essa, você vê o potencial da cada artista com um universo próprio, um mundo, o potencial da linguagem, da matéria. Não, você fala uma coisa importante, de fato, que eu acho que é entender também que uma exposição tem o papel de agregar uma comunidade, né? Sobretudo uma coletiva, agregar uma comunidade da pintura. É claro que todo o recorte que está feito aqui está limitado pelos nossos próprios repertórios, então tem sempre um monte de gente que poderia estar aqui, que não está, enfim, não se trata também de esgotar o que seja essa atualidade, né? Então acho que isso é importante, assim, tem um papel de criar conversa, criar ressonância disso. E essa coisa que você falou, eu acho que pintura, eu gosto muito de pintura porque é sempre uma espécie de sintoma dos nossos modos de ver no presente, né? A pintura anuncia um pouco como é que a gente está vendo o mundo, como é que a gente está se relacionando com ele, como a gente está distorcendo algumas coisas a partir desse lugar da produção simbólica. Então, de fato, é muito interessante como nos últimos 10 anos, por exemplo, os modos de ver no território da pintura se transformaram radicalmente também, né? Porque os sujeitos também se ampliaram e se diversificaram. E como isso altera os modos de ver e chega nesse lugar, né? Ou seja, no fim, é a própria pintura que está anunciando essa diferença, assim. E não é afirmar uma coisa em detrimento da outra, mas é entender que a gente pode alargar um pouco mais esse horizonte de modos de ver, né? E que isso é saudável como experiência de democracia, inclusive, né? Uma coisa que eu queria falar da escala é que quando eu estou numa pintura pequena, eu vou ter um pincel menor, que vai menos tinta, então eu consigo fazer mais detalhe e eu vou ver a pintura mais de perto. Quando eu vou para uma escala grande,
já é um pincel maior, eu já vou estar um pouco mais longe, e aí a escala também não é só bidimensional, mas tridimensional para mim. Porque eu já começo a carregar muito mais a tinta. E com muita tinta, eu estou muito mais interessado na cor do que nos detalhezinhos. Então, essa espessura é algo que vai aumentando com o tamanho. Então, acho que isso que também faz dar essa diferença, né, de uma tela desse tamanho e uma pequena ser muito mais detalhada. Porque eu tô aqui sozinho. Você não enxerga as pequenas como estudos. Então, eu achava que seria assim. Porque eu sempre gostei da grande. E aí as pequenas normalmente é a gente que pede. Ah, faz uma pequenininha, ah, tá bom, vamos lá. E aí eu achava que eu ia fazer uma pequena, depois eu faço essa grande. Mas aí você faz com tanto cuidado, você fala, agora tá pronto. Né? Agora tá pronto, não vou fazer a grande. O que você acha sobre isso? O que eu acho? Caraca, nossa, mas é muita gente olhando, né? Bom, a Davi voltou agora de uma residência, né? A Davi passou meses em Nova York. Eu acho que quase todos os trabalhos do Davi que estão participando da exposição são trabalhos novos que ele fez durante essa... Não, eu acho que deslocamento. Isso suscita inclusive um motivo da existência da escala para mim no meu trabalho. Assim, né? Que, por um acaso, eles são frutos de uma relação de residência, que denota uma relação de viagem, né? Mas a existência do trabalho em escala menor, especialmente no meu trabalho, ele nasce da vontade de deslocar-se e tipo, ter uma relação com a pintura independente da relação de escala, né? E, na mesma medida, isso me faz me encontrar com uma contradição que é tipo, a contradição faz parte da natureza da pintura no sentido de que ela oferece dois caminhos de entendimento, né? E, tipo, o pequeno, por exemplo, quando ele nasce no meu trabalho, é justamente quando eu entendo a paisagem como uma circunstância que atravessa ela é capaz de existir nesse tamanho, sabe? Uma amplitude gigantesca que é capaz de existir nesse tamanho. Então, eu acho que esse processo de negociação com o contraditório faz muito parte da pintura, né? E eu acho que a escala a capacidade de potência de uma pintura desse tamanho e manter um espaço é tipo também da qualidade da contradição da pintura, né? Também isso me faz pensar muito a respeito disso, inclusive que me faz questionar a existência de alguns trabalhos grandes, onde está a contradição do grande quando ele serve às vezes como referencial de um espaço visto, né? Tipo, no pequeno ele tá ali tipo, produzindo um lugar que é exclusivo da pintura, né? Que é uma paisagem que tem essa dimensão, nesse tamanho, nesse pequeno, nessa relação, ela só é possível porque ela é uma pintura, né? E eu fico pensando muito sobre isso, né? Que tipo, que apesar do destino da pintura ser um lugar estático, ser um lugar parado, ser um lugar tipo, da parede, o pequeno formato de uma certa forma indica o deslocamento, né? Então, parece que é um objeto que está prestes a ir, né? Está prestes a voltar. E, tipo, o fato de eu ter, inclusive, sei lá, tem 3 pinturas que eu produzi em residência que ainda nem traduzia direito, sei lá. Tipo, eu vivi uma residência em Nova York agora de 2 meses e meio e meses antes eu estava tipo, no Ceará profundo, tipo, andando durante 40 dias, 5.000 quilômetros. E isso tudo faz parte dessa, sabe? De repente elas estão aqui na parede, sabe? E talvez, eu gosto de entender também que esses objetos, eles têm umas pernas mais longas do que as minhas, assim, sabe, também, sabe, tipo, apesar delas estar... E é engraçado, e interessante, assim, acho que a pintura pequena, ela indica um estudo, mas ela, na verdade, ela propõe um lugar, tipo, pleno de existência, né, tipo, a relação com aquilo ali, tipo, é uma relação inteira, né. E eu acho que eu vejo isso, tipo, talvez como uma qualidade comum das pinturas, né? Que elas, de uma certa forma, elas fazem parte de um lugar inteiro, né? Elas não estão propondo um lugar a ser visto depois, né? Por exemplo, uma pintura do Renan mesmo, assim, que está sendo usado como exemplo aqui, isso não me é diferente, né? Esse é um lugar inteiro, ele não é um indicativo de que existe um trabalho muito maior depois deles, não. Ele já é um trabalho muito maior aqui. E, tipo, sorte é nossa de poder ver coisas depois disso, né? E fico pensando muito sobre isso, sabe? Um ponto de foco muito intenso. Exato. E a capacidade de produzir diálogo pela escala e, na mesma medida, ser uma dissonância e, tipo, pertencer ao mesmo espaço, né? Porque, às vezes, uma pintura de escala maior, ela cria conflito, né? Tipo, você tem, tipo,
uma diversidade em escalas maiores, parece que a pintura e o trabalho maior está sempre gritando um para com o outro, inclusive com a gente, né? Tipo, a gente é obrigado a ver porque a pintura está gritando com a gente. Aqui, tipo, tá aqui pequenas conversas muito ruidosas, tipo, uma do lado da outra. Isso aí, e essa possibilidade eu acho muito bonita de se pensar, sabe? Exatamente essa possibilidade, por exemplo, de repente, ali, ó, 2 passos pra frente tem um trabalho do Thiago que é outra parada, sabe? Tipo, e à frente tem outro trabalho da Lúcia, que é um dado de uma relação de arquitetura, e eu tá ali lá atrás viajando numa ideia de um Ceará onírico, sabe? E tipo, isso tudo faz sentido, sabe? Eu acho isso bonito. Bom, parabéns. Eu fico pensando se eu tivesse vontade de falar sobre alguma coisa, eu fiquei pensando falar a partir do convite para a exposição. Porque, para mim, eu percebi que eu recebi o convite da Poli, no Rio, cerca de 1 mês e meio, 2, algo assim. E aí, para minha maneira de trabalhar, eu achava pouco tempo. Mas, aí a primeira reação, quando você está no telefone, será que eu vou pegar uma coisa que eu já tenho? Aí você começa a pensar o que você tem. Aí, eu estava conversando com a Poli, ela já tinha conversado um pouquinho. Aí ela falou sobre, eu acho que você ia gostar de olhar a casa, uma vez que eu sei que você gosta de reagir aos espaços. Aí eu falei assim, tá, eu vou lá ver. Aí eu falei com o Rica. Aí o Rica, fica aqui. Aí eu, tá bom, então vamos. Aí eu desliguei o telefone assim e falei, tá. Aí eu fui dormir. Aí no dia seguinte, já tinha tudo mudado, porque é diferente você pegar uma pintura pequena, que você já tinha feito nas suas variações de ateliê, ou pensar numa pintura onde a proposta da exposição era o pequeno formato. Para mim nunca mais ia ser a mesma coisa. Eu não ia conseguir pegar o que eu tinha no ateliê, da minha natureza, seria difícil para mim. E aí minha primeira reação foi, eu sabia que a casa, uma descrição rápida da casa, sabia que tinha uma parede de vidro que dava para um jardim, uma estrutura mais moderna, um chão de madeira, que eu tinha visto uma foto. Poucas coisas, mas eu precisava de poucas coisas para começar a aquecer o pensamento. E aí a minha segunda reação foi, eu olhava para telas que tinha na tela, eu não queria nenhuma delas. Eu falava, aquilo não fala sobre pequeno, elas são pequenas, mas não fala sobre o que é pequeno. Então eu comecei a comprar madeiras mais finas, tecido com grão, com a trama diferente, são linho, mas um linho mais fechado, um linho mais aberto, lona, uma lona mais grossa, mais áspera. E aí eu começava a ver a relação entre isso, os pedaços de madeira que eu tinha comprado, e os pedaços de madeira que quando você vai na marcenaria, tem as sobras de madeira. Então, por exemplo, esse bloco é uma coisa que se você vai comprar uma tela, você, não vou comprar uma tela dessa grossura, não faz muito sentido. Mas quando você está na marcenaria, comprando uma tela fininha, aí daqui a pouco você olha para o lado, tem esse bloco, ele é muito estranho. E aí você pergunta, posso levar esse aqui, está sobrando? Leva. Aí você leva, aquilo fica rodando no ateliê, né? E então eu passei uma semana só mexendo nos suportes. E eu percebi que, quando eu olhava para as coisas, eram uns pedacinhos de madeira desse tamanho, que na hora de esticar o linho, a minha mão não conseguia esticar direito, ele ficava todo irregular. E quando eu olhava para ele no dia seguinte, na hora eu achava ruim, falava, caramba, você não consegue fazer isso direito. Aí no dia seguinte que eu olhava, eu via a minha mão, o tamanho da mão. Aí eu falava, isso é pequeno, isso tem uma escala menor. E isso começou a me interessar muito. E quando, eu estava até falando com o Davi sobre isso. Quando você está fazendo isso, o suporte já está te dando a dica do que você vai fazer. Você só ainda não sabe, mas o suporte... Aí na hora que aparece uma coisa no mundo, ela vai se encaixar com uma desses pedaços de madeira, né? Que você já tratou de uma maneira diferente. Você nem entende direito, porque é meio intuitivo, né? Eu acho que a negociação fica clara, né? Que tipo, não é um diálogo unilateral, é sempre uma proposta de conversa, né? Você já parte de uma informação, você não está partindo do zero quando você está mexendo nisso. E aí eu lembro que depois de uma semana eu tinha um monte de tela de vários tamanhos. Ela falou, tudo bem, mas na hora que for para São Paulo eu vou escolher algumas, vai caber. Quem falou que eu consegui escolher, sabe? Aí eu acabei tendo que chegar com 2 malas. O Rico olhou pra mim, você chegou bem carregado, né? Tá se mudando. Aí eu lembro 6 da manhã, eu indo para o aeroporto, aí eu olhei, eu tinha uma mala, e aí tinha uma outra mala, eu falei, Eduardo, você tá levando uma mala só de madeira para São Paulo? Eu nunca viajei com uma mala só de madeira. E aquilo era muito estranho, eu falei, o que eu tô fazendo, né? Mas na hora que eu cheguei aqui e montei as telas, e eu fui escolhendo as coisas,
fazia muito sentido, porque quando eu olhava uma coisa, aquela tela que era 1 milímetro, 1 centímetro maior, um pouco mais áspera, ela já dizia, não, é você. E às vezes você encostava nela e falava, não é. Aí você virava para o lado, essa faz mais sentido. A maneira, ele está falando do pincel. Quando você muda o tipo da lona, quer dizer, isso que eu estou falando, para quem pinta é óbvio, mas para quem não pinta, e eu acredito que muitas pessoas que estejam aqui talvez não pintem, não é. Então, por exemplo, ele está falando do pincel, mas isso vai variar também com o tipo de base, né? O tecido, a madeira, a maneira que ela foi tratada. Então, isso é muito rico. Até cortando, essa aqui que tem um realismo talvez maior, eu tive que fazer camadas e camadas e camadas e camadas de gesso e lixando até chegar em algo que fosse tão liso. Que desse para eu fazer detalhes, né? Aí diferente dessa, que essa aqui já é maior, eu falo, não, vou pegar o pincelzão cheio de tinta e a tinta que se vira com o tecido, né? Então, essa nuance assim também vai indicando o que você vai pintar. Então teve várias cenas que eu preparei depois da conversa com a Poliana, eu falava, eu quero falar sobre isso, então eu vou fazer essa. E aí eu chegava, olhava para o tamanho da tela, não vou fazer isso. Essa não vai ser agora, essa vai ficar para depois. Então, entendendo isso é bem gostoso, né? Esse exercício e tal, mas respondendo de novo. Essa de usar o pequeno como um rascunho não faz sentido. Então, eu acho que a diferença maior é que o grande, você tem uma capacidade muito grande de ser vencido pelo cansaço. Então tipo, você já tá convencido, não, tá tudo certo, já tudo meu corpo já tá pra isso aqui. O pequeno você não tem essa opção. É um diálogo eloquente com a coisa, assim, você tem que ir lá e trocar ideias, sabe? Tipo, a capacidade desse objeto, por exemplo, da pintura do Bernini, desse tamanho, sugerir uma forma, é claro que isso existe, não foi uma escolha completamente consciente, foi uma negociação feita entre o suporte, a pintura e a vontade, assim. Então, essa relação entre o formato e o tema, que para mim a questão do grande e do pequeno me lembra uma coisa da psicanálise no Lacan, que é a coisa você tem um grande outro, como você tem o falo, como acho que um significante que fala do grande formato. Vai no Louvre, você vê aquelas telas monumentais, e as telas monumentais elas são sobre o quê? Elas são sobre o rei, elas são sobre uma pintura histórica, de um grande acontecimento que precisa ser registrado nesse formato para falar de alguma coisa que precisa ter esse tamanho. Então, e você tem nele também o objeto pequeno A, né? Que é aquela coisinha que você não sabe exatamente o que é, mas que te leva a uma outra coisa, que te leva a uma outra coisa, que te leva a uma outra coisa. E eu achei muito parecido aqui essa experiência de uma exposição com pequenos formatos, ela é muito dinâmica, né? Porque uma pintura muito grande você precisa de mais tempo para ver ela, né? Como um filme. Olha, uma tela pequena acho que você consegue ver rápido, né? E aí você pula para... Pode, tudo bem, pode ser o contrário, Não, mas você, acho que tem essa tentação de você passar e olhar, porque a outra tá bem do lado, sabe? Já tá te chamando a atenção para... Pode ir voltar. Mas a pergunta é um pouco sobre se o pequeno formato impõe um pouco um outro tipo de tema, que tipo, eu acho que isso não cabe nesse formato... Não pintaria isso pequeno. Será? Então. Tem uma coisa, sei lá, não sei se tem a ver com a sua pergunta ou não, mas eu me lembrei de uma coisa, assim, a respeito do meu relacionamento com a escala, assim. A pintura pequena me permite redescobrir a pintura, sabe? A fatura, ela é mais imediatista às vezes, ela tem um processo às vezes que você não está ali enfrentando uma imagem que está, tipo, na verdade, lutando contra você para existir, de uma certa forma, ela existe espontaneamente a cada movimento, seja espontâneo, seja calculado, tipo, do seu gesto, dessa conversa, que eu falo bastante. Mas a qualidade que eu acho mais, por exemplo, conviver com esses trabalhos que fazem parte de uma relação de viagem, que eu ali carrego nas costas, de repente coloco na parede e olho de novo, eu redescubro a pintura, e a pintura, tipo, na verdade, me promove uma outra relação de diálogo, assim. Esse processo de redescobrir a pintura, eu acho que é da qualidade do pequeno, sabe? Porque, de repente, você descobre que ela existe de outra forma, assim, né? O grande, ele, de uma certa forma, ele tem uma relação positiva de revelar espaços, né? Mas ele tá ali insistindo o tempo todo, dizendo que ele é o que você já viu, sabe? Tipo, profundamente. Mas eu duvido um pouco disso, eu acho que isso não é regra. Não, jamais. Porque há pinturas grandes
Bom, eu acho que sim, de fato tem uma coisa da visão que é diferente. Por exemplo, diante de uma pintura grande, primeiro há uma visão periférica, na pintura pequena existe uma visão aguda. A visão periférica pode se transformar em visão aguda numa grande pintura. Isso é uma outra relação com a temporalidade do olho diante da pintura. Mas não que isso seja uma espécie de... Porque eu acho que a gente vai pegando esses vícios, assim, de achar que grande estabelece uma relação... Vou dar um exemplo, talvez esteja próximo da gente e tal. Você olha uma pintura de grande formato da Marina Heiger, ela é super afirmação visual, ela tem uma coisa disso que Davi está falando, de, né, ocupação de espacialidade, de território, mas tem uma miríade de detalhes naquela pintura que te convidam a sair da visão periférica para ir para a visão aguda. Então aquela pintura que, vista com recuo de longe é uma, vai virando uma espécie de geografia mapeada pelo olho em pequenas partículas e territórios explorados, sabe? Então, a gente pode também desconfiar desses, talvez, de leituras mais categóricas em relação ao que é o formato, assim, porque eu acho que há sempre contra-exemplos muito bons que negam essas essencialidades. Não, mas Um deles, eu acho que é o trabalho do Alex Aveni, que estava na parte 1, que é um universo super complexo dentro de uma tela de 20 por 30. E você vê, você tem uma impacto visual, você chega perto, você vai descobrindo e aquilo... E também o contrário, a tela de grande formato do Alex também te convida a ir pro mínimo. Mas o Alex tem que levantar e só fechar esse, na verdade, é uma perspectiva de pintor, assim, você se torna sujeito do trabalho. Sim, é tipo, como espectador, aí a coisa tá aberta. Eu tô falando de outro lugar. Aí quando eu falo assim, tipo, eu gosto da forma como a pintura pequena me permite redescobrir a pintura como sujeito. Eu fiquei pensando aqui umas coisas que eu poderia falar, né? Mas a primeira, acho que é assim, agradecer pelo resgate da dignidade da pintura. Porque tem essa coisa que todos esses anos de trabalho, a gente sempre escuta essa coisa do pentiformar. É uma exposição de pentiformar, você é convidado para uma exposição de pentiformar, a mini gravura, né? Tudo, mas tudo assim é um apelativo, sem considerar a natureza dos artistas que nasceram para isso, entendeu? Então, para mim, não é pequeno formato, é meu formato. É o meu formato. E aí, para eu conseguir fazer uma pintura no grande formato, como você viu, aquilo é uma exceção, né? Uma excepcionalidade. Mas eu achei isso, né? Que assim, é o formato que é o formato portátil, né? E que o artista carrega com ele, a gente está vendo na história da arte, né? A importância desses pequenos quadros que conviveram com os artistas até o final da vida deles, que eles não se desgrudaram desses pequenos quadros, porque eles eram carregáveis, né? Porque os grandes eles deixaram carregáveis. Mas era isso, obrigado pela lembrança, foi um prazer participar e contribuir com a exposição, porque nesse ponto dá para ver que tem um monte de artistas, né, de grandes formatos aqui, que estão apresentando seus segredos, assim, né, coisas que normalmente não são vistas, né, e misturar isso com artistas como eu, enfim, está tudo aqui misturado, né. Parabéns também, porque seu trabalho eu sou fã, assim, não conhecia você pessoalmente. Acho que essa coisa de deslocamento também, acho que a Camila está apresentando vários trabalhos na exposição, um pouco isso. Ela passou um tempo no oeste da Bahia, em Santa Maria da Vitória, e estava lá nesse lugar, só tinham casas. Acho que você pode falar melhor do que eu. Eu passei com pinturas assim, bem feitas à mão, a publicidade lá era feita só com pinturas à mão, não tinha esses letreiros da cidade, então eu estava muito próxima da pintura através da arquitetura. Então isso me fez fazer essa série de fachadas e que eu trouxe um pequeno formato, de um formato bem maior, né, de escala arquitetônica, para um pequeno formato, né, de pintura. Eu uso a própria tinta de lá, da Santa Maria da Vitória, tinta de parede mesmo, e coloco no suporte da tela de pintura de cavalete. Né? O craquelar da pintura também faz parte do próprio processo do estado da pintura, né? De todo o
a pintura viva mesmo, sabe? Então, esse trabalho, eu venho de um tempo de um grande formato, né? Eu pintei desde 2014 uns trabalhos de becos, de 1,5 m por 1, e agora eu estou com essa série de 600 formatos que eu estou produzindo, e está sendo bem diferente, né? Do transporte, as coisas, né? Não faz diferença, o transporte é mais fácil. E o transporte de uma pintura grande, você tem que fazer uma coisa grande também. É isso. Os pintores normalmente são avaliados pelo seu metro linear, né? Isso sempre foi um desespero para mim, assim, porque raramente eu chegava no metro. Essa exposição é legal por isso, assim, por considerar a pintura, né, que é uma coisa que é avaliada por metro, né, mas tudo aqui tem menos de um metro, então para se pensar mesmo. Eu lembro assim, né, também do desespero que foi quando surgiu, né, o expressionismo, assim, todo mundo que tinha MOOC foi pintar grande, né, e daí não tinha também toda essa logística do chassis, para quê? Mas o desespero que foi para mim, olhando assim agora, né, aquela exposição da grande tela, da Sheila Lerner, assim, né, que eu não tinha MOOC para chegar ali, né? Mas devagar eu fui, né, acho que eu fui aprendendo essa coisa, né? Você é você, né? A pintura você faz ao seu alcance. Ah não, o José Paulo Paes, eu chego a citar isso no texto, porque eu adoro o José Paulo Paes, que era um poeta, crítico, etc., uma vez fazendo um texto sobre o Drummond, ele disse, Drummond ou a bandeira? Nossa, a citação tá péssima, mas enfim, ele vai fazer um texto sobre o Drummond, ele diz que o Drummond é menorme, né? Ele menorme, porque essa coisa do menor que em repetição vira enorme dentro de si, né? E acho que em alguma medida tem essa coisa de muitas vezes o pequeno poder ser a seu modo cosmológico, né? Ou seja, ele pode ser, isso que Davi falou, o pequeno tem a capacidade muitas vezes de imantar um espaço, ou seja, o diminuto, na verdade, é muito mais amplo do que ele mesmo, né? Isso é uma coisa que... Eu queria falar uma coisa sobre pequeno formato. Eu nunca deixei de fazer pequenos formatos. Aliás, eu comecei desenhando e sempre pequenos formatos, eu nunca abandonei. E tenho a mesma quase postura de paixão por uma coisa a outra, pequena ou grande e tal. Mas quando eu era meio estudante ainda, eu tinha uma paixão, quase que acho que virei pintora por causa do Janela Aberta do Matisse. E que no meio inconsciente, quando eu olhava aquela imagem, eu achava que aquela pintura era enorme. Eu nunca me dei, assim, de olhar ali do lado para mim. E quando eu vi aquela pintura, ela deve ter 40 por 30. Tudo aquilo que acontece naquela pintura acontece num formato assim, que para mim era imenso. Isso ficou gravado na minha história com os pequenos formatos, que eu acho que, na verdade, se for para ser, vai ser grande ou pequeno, ela vai bater forte com um grande. Acho que a gente que é formado, sobretudo através das reproduções, né? Muito mais com reprodução de imagem do que a obra, tem uma aura que se produz na reprodução que faz a gente achar que tudo é muito grande. E as coisas são às vezes muito pequenas. É um choque, é sempre um choque. Tem um caso curioso lá, acho que no caso do Tomás Rosa, que são vários trabalhos pequenos que cria-se uma constelação, né? Você vai começa a construir, colocar vários aqui e vira uma grande... É para falar? Bom, quero agradecer ao Nico e a Juliana. Disso eu acho que no meu caso específico eu sempre fiz pequenos, especificamente mais esculturas geométricas. E normalmente faço tudo ao mesmo tempo, tanto as pequenas quanto as grandes, então eu não tenho muito uma escolha disso de escala, a não ser, claro, a cozinha, né? Quando eu vou fazer uma pintura grande, eu mudo toda a cozinha e a pequena também. Eu acho que essas coisas, elas são, para mim, né? Elas são particulares, individuais. Né? E como eu acho que se cria essa coisa meio de constelação também, porque como a maioria tem esse corpo meio geométrico, elas vão se compondo no espaço. Então, até é legal quando a Paula foi lá no ateliê, tem esses trabalhos que parecem meio pauta, e parecia que os outros trabalhos saíam desse caderno, e acho que foi a primeira vez que eu
percebi também alguém pegando esse trabalho, desenvolvendo assim, acho que é isso. Acho que tem também é engraçado que cada momento que eu já expus as estruturas em outras posições, mas cada momento que você vai expondo, você vai percebendo ou vendo coisas novas, elas estão me trazendo para mim. Acho isso interessante. Obrigado. O André participou do ato 1 da exposição. Acho que é um artista que trabalha com material específico, aquele que a Tempera de ouro. Material que a gente conhece muito pela produção do Volpe, mas acho que o André é um dos, não pioneiros, mas um dos artistas contemporâneos que tem usado muito bem. Posso puxar por aí. Boa noite a todos. Talvez possa somar aí que vocês falaram tanta coisa legal, mas por essa questão da técnica, talvez seja interessante trazer para a roda. E comecei a investigar a técnica de Tempera, muito por interesse por técnica, mas também por outros motivos, assim, como, por exemplo, me formar como pintor, conhecer a diversidade de procedimentos e até como professor, porque eu sempre dividi muito a minha prática entre dar aula e o ateliê, o caminho que eu escolhi assim, até para me sustentar. Então, nessa investigação da técnica, é incrível como o material ele te conduz para um jeito de fazer. E a Tempera, ela me levou, eu tinha uma experiência inicial, eu comecei meu trabalho assim, mais autoral, com escalas grandes, engraçado. Uma série, por exemplo, chamada Caçambas, que é assim, 2,5 metros, 2. Então é muito inusual, né? Assim, mas eu fui para esse espaço. Mas quando eu fui para a Tempera, a técnica me levou para coisinhas pequenas, porque a Tempera tem um outro procedimento, ela imprime um outro tipo de gestualidade. E eu precisava entender também como funcionar, né, nessa escala. E uma das bases, suportes mais nobres para a pintura Tempera é a madeira. E a madeira é outro elemento que também te impõe uma certa questão de escala, né? Porque trabalhar com madeiras muito grandes é muito mais complexo. Então começou por aí, eu fiquei anos nesse laboratório de formatos menores, e eu acho que essa dimensão da mão me levou para caminhos que até então eu não tinha experimentado. Talvez transformou um pouco um processo que era muito de projeção, um processo manual de lidar ali com encaixes, corta aqui e com a madeira, um trabalho de mesa, né? Então a Tempera começou aí e depois eu fiz um processo de entender como essa Tempera poderia ser pensada numa escala grande, que é o momento mais atual. E a Tempera, ela demanda, é muito diferente da tinta a óleo, você pega o tubo de tinta, a Tempera você tem que fazer a tinta. E isso demanda um tempo, né? E o formato pequeno também ele acaba sendo muito propício para a experimentação das cores, né? Porque você passa por um processo de moagem, de mistura com aglutinante. Então, esse processo de investigação ali inicial, no pequeno formato, com a cor também auxilia nesse processo, né? Enfim, acho que poderia contribuir um pouco com isso, assim, um pouco dessa experiência. Acho que vale contar, no caso do André, daquela pinturinha. Acho que tinham duas, acho que o André tinha o caso, tinham duas pinturas que eram estudos. Sim. Que a gente olhou e falou, uau, a gente amou isso. Não, isso não, isso é estudo, isso aqui eu sujo o pincel aqui, tá? Não, a gente quer essa. A Tempera, falando essa coisa do processo, né? Como ela imprime um processo. Eu acho que a Tempera me trouxe um tempo muito mais alongado no trabalho. Então, assim, se no óleo eu tinha uma coisa mais imediata de pegar o tubo, diluir, misturar e ir para a tela, na Tempera tudo leva um trabalho muito mais lento. Porque o fato de você pegar o pigmento é outro tempo.
E também, assim, eu penso muito 2 vezes antes de um determinado tipo de ação numa tela grande, né? É um processo bem distinto. E que eu comecei a fazer pequenos trabalhos que me serviam como preparatórios. Eu sei que a gente discutiu essa questão, né, aqui agora, mas nesse caso esses trabalhos surgiram com essa natureza, né? Tanto que não são trabalhos que eu penso assim exatamente como... Eu gosto de pensar eles dentro desse processo aberto de investigação sem compromisso de ser uma obra final. E ali às vezes eu misturo, faço estudo de cor e tal. E aqueles que eu gosto eu guardo. Por algum motivo, né? Vocês souberam qual. Aí vocês olharam lá e trouxeram. Mas é interessante porque trouxe, acho que, um processo para a exposição. Sim. Interessante, se você quiser falar, é o Bertô, que é um artista com uma formação de cinema, né? E você poderia falar talvez dessa relação, como é que você faz um plano cinematográfico. O cinema tem essa coisa da unidade, né, do plano, assim, quanto a menor escala no filme. Assim. Acho que isso é uma lógica que vai muito pro meu trabalho, assim, tem trabalhos maiores, tem alguns trabalhos menores. Aí eu escolho os tamanhos meio intuitivamente, assim, eu vou rascunhando e vou entendendo o que vai pedindo, o que os rascunhos vão sugerir de tamanho. Nesse caso, especificamente, das pinturas daqui, pedi para a Cori que eu queria fazer algumas pinturas novas e tal, tinha algumas pinturas menores no ateliê, mas não queria mostrá-las, assim, acho que era, enfim, queria mostrar uma produção mais recente. E aí elas, o que tem de diferente delas para outros trabalhos mais recentes é que em outros trabalhos eu estou falando muito de biologia, assim, é um tema muito objetivo, e essas eu senti de levar para um lugar mais pessoal, mais íntimo, assim. Então acho que a pintura pequena nesse momento me levou para um lugar mais subjetivo e mais íntimo, assim. Acho que essa coisa da intimidade, o que dá para contar, né, nesse espaço, assim. O que eu quero contar também, dentro de uma outra lógica, também rompendo com outra pesquisa, não rompendo, mas abrindo uma outra aba dentro da pesquisa, assim, das pesquisas. Eu queria fazer uma pergunta. Roberto. Primeiro, deixa eu fazer só uma homenagem a quem gosta muito de pintura, que é você, e pelo seu projeto, viu, Ricardo? Realmente, tem a mão no espírito do Rita. Tudo isso que nós estamos discutindo é Rita também, tá? Ricardo, parabéns. Você criou um espaço que eu falei de desenho, de movimentação, de movimentação. Parabéns. O Miguel tem uma ideia que eu faço essa exposição a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, para... Melhor grande formato, junto com a Poliana. Alberto, eu fiquei muito impressionado com o sarcasmo do seu trabalho. Nós estamos discutindo muito pequeno formato, e no seu pequeno formato você colocou grandes dimensões. 1,78 por 1,80 tal, sabe? Então a gente está discutindo tão seriamente uma questão, e ele entra com um contraste, uma linha de linha. Ele coloca a ficha técnica do pequeno formato no super formato. Você pensou isso como uma forma meio que até crítica à exposição, ao convite, ou foi uma coisa que nasceu, foi uma postura mesmo, digamos, de ativismo em relação a essa questão? Acho que no meu trampo, de forma geral, tem muito essa coisa do contraste, assim, colocar coisas como elas se contrastam, assim. Mas nessa pintura especificamente, tipo, era um rascunho, e aí, inicialmente, essa pintura sempre, tipo, no rascunho eu tinha colocado uma dimensão do que eu intuí sobre ela, né? Mas depois eu mudei e, tipo, levei ela para um outro formato, e eu achei que cabia trazer também para a pintura informações desse rascunho, assim.
Então é uma decisão. Uma possível Não, ela percepção do pequeno e um grande. Ela ia ser grande, mas depois eu mudei de ideia, falei, não, ela é pequena, entendi ela como uma pessoa pequena e quis colocar essa informação de que ela ia ser grande, mas não foi, não sei se vai ser. Alguém mais que Thiago, Flávio, Sérgio Cista. Bom, acho que agradecer a todas e a todos pela presença de novo. Muito obrigado para os artistas, que acho que a razão de existência do Auroras é um espaço feito para artistas. E agradecer a Poliana e todos os visitantes, e galerias parceiras. Que venham mais 6 anos. E aí? Bem, quanto tempo?